Você sabia que, por mais de um século, a capoeira foi considerada crime no Brasil? Essa arte tão brasileira, que mistura luta, dança e música, foi um símbolo de resistência de um povo que lutou pela liberdade. Hoje vamos mergulhar na história fascinante da capoeira, entendendo por que ela foi proibida, como sobreviveu à repressão e, finalmente, como se tornou um patrimônio cultural do Brasil. A história da capoeira começa no século XVI, quando os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil, trazidos pelos colonizadores portugueses. Vindos de diferentes partes da África, especialmente da região de Angola, eles trouxeram consigo suas culturas, tradições e formas de expressão. Entre essas práticas estava o Ngolo, uma luta ritual angolana que era parte dos rituais de passagem e celebrações. No Brasil colonial, a capoeira começou a se desenvolver como uma mistura dessas tradições africanas com elementos do novo ambiente do contexto de opressão. Nos quilombos, comunidades formadas por escravizados que fugiam das fazendas, a capoeira não era apenas uma forma de defesa física, mas também uma maneira de preservar a identidade cultural e de resistir à opressão. O Quilombo dos Palmares, que existiu entre 1605 e 1694, é um dos exemplos mais famosos onde práticas culturais como a capoeira floresceram. A proibição na capoeira como ameaça a de 1800 a 1890. Com o passar do tempo, especialmente no século XIX, a capoeira deixou de ser restrita aos quilombos e começou a se espalhar pelas cidades, especialmente no Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Porém, os escravizados e ex-escravizados que praticavam capoeira enfrentavam condições extremamente difíceis. A abolição da escravidão, em 1888, trouxe novos desafios. Sem terra, trabalho ou direitos, muitos dos libertos foram empurrados para a marginalidade. Passaram a viver nas ruas, para sobreviver, usaram suas habilidades na capoeira como forma de autodefesa ou até para cometer pequenos delitos. Essa associação entre capoeira e desordem fez com que a prática começasse a ser vista pelas autoridades como uma ameaça à ordem pública. Em 1890, apenas 2 anos após a abolição, o recém-criado Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil classificou a capoeira como crime. Veja só o que dizia o artigo 402 do Código Penal de 1890. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação de capoeiragem. A pena poderia ser dura, em de 2 a 6 meses de prisão com trabalho forçado. Era o início de uma perseguição sistemática contra a capoeira. Capoeiristas e resistência, na década de 1900. Mas a capoeira não isolada. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais engenhosa. Para despistar a polícia, praticaram ou conseguiram disfarçar a capoeira como dança ou manifestações culturais. Eles incorporaram música, cantos e instrumentos como o berimbau, o pandeiro e o atabaque, criando uma ilusão de que estavam apenas dançando, quando na verdade treinavam golpes e estratégias de luta. Além disso, os capoeiristas formavam verdadeiras gangues que controlavam partes das cidades e desafiavam as autoridades. Um exemplo famoso foi a gangue dos Guaiamuns, no Rio de Janeiro, que, no final do século XIX, usava capoeira para se importar nos bairros da cidade. O papel dos mestres e a reabilitação da capoeira, de 1930 a 1950. A capoeira começou a mudar de status nos anos 1930, graças ao trabalho de alguns mestres visionários. Um dos mais importantes foi Mestre Bimba, da Bahia. Ele sobreviveu. Para a capoeira sobreviver e ganhar respeito, era preciso transformá-la em uma prática mais organizada. Em 1932, Mestre Bimba fundou a primeira academia oficial de capoeira, desenvolvendo o que hoje conhecemos como capoeira regional. Ele incluiu elementos de outras artes marciais e estruturou o treinamento com sequências de movimentos e graduações, tornando a capoeira mais acessível ao público geral e atraindo a atenção da classe média. Outro grande nome foi Mestre Pastinha, que focou na preservação da capoeira Angola, o estilo mais tradicional. Sua dedicação ajudou a garantir que a capoeira não perdesse suas raízes africanas. Capoeira hoje, em 1970 em diante. Nas décadas seguintes, especialmente após os anos de 1970, a capoeira deixou de ser vista como uma prática marginalizada e ganhou reconhecimento como uma expressão cultural rica e única. Em 1972, o governo brasileiro finalmente retirou a capoeira da lista de práticas criminosas, e, em 2008, ela foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como Patrimônio Cultural do Brasil.
Em 2014, a Unesco foi além e declarou a roda de capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade, destacando sua importância para a identidade brasileira e seu papel na promoção do respeito à diversidade cultural. Por que a capoeira foi perseguida? Mas por que, afinal, a capoeira foi proibida por tanto tempo? A resposta está no medo das elites brasileiras. A capoeira representava a organização, resistência e identidade dos afro-brasileiros. No contexto de uma sociedade que buscava apagar os traços africanos da cultura nacional, a capoeira era uma ameaça ao status quo. Ela simbolizava a capacidade de um povo oprimido de resistir e se unir, algo que os governantes da época temiam. Por isso, perseguir a capoeira era uma maneira de tentar controlar essa força cultural e social. Hoje, a capoeira é muito mais do que uma luta ou uma dança. É um símbolo de resistência, criatividade e liberdade. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a cultura e a identidade de um povo pode sobreviver e florescer. Então, se você pratica capoeira ou admira essa arte, lembre-se de sua história e de como ela foi uma ferramenta poderosa na luta pela liberdade no Brasil. E não se esqueça, a capoeira é muito mais do que parece, é uma herança de luta e esperança. A capoeira hoje é uma ferramenta educacional e cultural no Brasil e no mundo. A capoeira, que outra vez foi perseguida como crime, hoje é reconhecida como um importante patrimônio cultural e uma ferramenta educacional. Sua prática se expande para além das rodas tradicionais, encontrando espaço em escolas, universidades, academias, projetos sociais e até no mundo corporativo. Essa transformação demonstrada como a capoeira deixou de ser apenas uma manifestação cultural e passou a ser um instrumento de desenvolvimento físico, social e emocional. Capoeira nas escolas, em educação e cultura em movimento. Nas escolas, a capoeira é uma ferramenta poderosa para ensinar não apenas habilidades físicas, mas também valores culturais e sociais. Incorporada ao currículo de educação física em muitas instituições, ela promove o desenvolvimento motor, progressivo e gratuito dos alunos. 1. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Desde a promulgação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, a capoeira ganhou mais destaque como um instrumento pedagógico. Através dela, os alunos aprendem sobre as origens africanas da capoeira, o período da escravidão no Brasil, a luta pela liberdade e a resistência cultural. 2. Benefícios sociais. A prática da capoeira também incentiva o trabalho em equipe, o respeito ao próximo e a disciplina. Durante uma roda, os alunos aprendem a esperar sua vez, a respeitar o parceiro de jogo e a ouvir as músicas e os comandos dos mestres, habilidades que se refletem em outros aspectos da vida escolar. 3. Combate ao bullying e inclusão social. A capoeira é uma atividade inclusiva que acolhe crianças de diferentes perfis, idades e habilidades. Em escolas públicas e privadas, ela tem sido usada como uma ferramenta contra o bullying, promovendo a autoconfiança e a acessibilidade das diferenças. Capoeira nas universidades, em pesquisa e prática. O ambiente acadêmico também abraçou a capoeira, confirmando sua riqueza histórica, cultural e filosófica. Nas universidades no Brasil e no mundo, a capoeira é ensinada em cursos de educação física, artes, história e antropologia. 1. Cursos e grupos de pesquisa. Diversas universidades brasileiras, como a USP, o UFBA e o UFRJ, oferecem disciplinas ou grupos de extensão específicos à capoeira. Além de aprender a prática, os estudantes realizam pesquisas sobre sua história, música, movimentos e impacto social. Essas pesquisas contribuíram para a documentação e preservação da capoeira como um patrimônio cultural. 2. Inclusão no esporte universitário. Muitos eventos esportivos universitários incluem competições de capoeira, onde os alunos demonstram sua habilidade e criatividade. Essas competições, embora recreativas, reforçam a importância da capoeira como um esporte e arte. 3. Internacionalização da capoeira. A capoeira também tem sido estudada como uma especificação global. Universidades fora do Brasil, como Harvard e Oxford, têm pesquisas avançadas sobre sua disseminação e impacto cultural em diferentes partes do mundo. Além disso, mestres brasileiros viajam para dar aulas e palestras em diversas instituições acadêmicas. Capoeira nas academias, em esporte e fitness. A capoeira também encontrou seu espaço no universo do fitness, tornando-se uma alternativa dinâmica e divertida às práticas esportivas tradicionais. Muitas academias oferecem aulas de capoeira para alunos que buscam melhorar sua condição física e aprender algo novo. 1. Benefícios físicos.
A capoeira combina movimentos de força, resistência, flexibilidade e coordenação, proporcionando um treino completo. Movimentos como ginga, AU ou estrela e rasteira trabalham diferentes grupos musculares, enquanto os movimentos acrobáticos aumentam a resistência cardiovascular. 2. Público diversificado. Ao contrário de outras práticas esportivas, a capoeira atrai pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Crianças, adolescentes e adultos podem participar das aulas, adaptando os movimentos às suas capacidades. 3. Capoeira para mulheres. Embora historicamente predominante por homens, a capoeira tem atraído cada vez mais mulheres, que encontram na prática uma maneira de fortalecer o corpo, a mente e a autoconfiança. Muitos grupos e academias têm mestres mulheres que servem como inspiração e promovem a igualdade de gênero na capoeira. Capoeira em projetos sociais, transformando vidas. Se estiver gostando, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e bom vídeo! Em comunidades carentes, a capoeira desempenha um papel fundamental como ferramenta de inclusão e transformação social. Projetos sociais em todo o Brasil utilizam a capoeira para afastar jovens de situações de risco, como envolvimento com drogas ou violência. Em muitos projetos, a capoeira é usada para resgatar a autoestima e a identidade cultural de jovens de comunidades marginalizadas, conectando-os às suas raízes africanas e ao legado de resistência dos seus antepassados. 2. Disciplina e perspectiva de futuro. Por meio da capoeira, muitos jovens aprendem valores como respeito, disciplina e resiliência. Esses valores podem abrir portas para oportunidades como bolsas de estudo, apresentações internacionais e carreiras como professores ou mestres de capoeira. Capoeira no mundo, uma arte global. A capoeira não é mais apenas brasileira, ela se tornou uma arte global. Hoje, há rodas e academias de capoeira em mais de 160 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Alemanha e Austrália. 1. Centros de capoeira no exterior. Mestres brasileiros foram fundamentais para levar a capoeira para fora do Brasil. Hoje, há grandes centros de capoeira em cidades como Nova York, Tóquio, Berlim e Sydney, onde a prática é ensinada não apenas como luta, mas como uma experiência cultural completa. 2. Intercâmbio cultural. A capoeira serve como ponte cultural entre o Brasil e o mundo. Estrangeiros que aprendem capoeira também se envolvem com a língua portuguesa, a música brasileira e a história do país. 3. Reconhecimento internacional. Eventos internacionais, como o Festival Internacional de Capoeira e competições globais, reúnem praticantes de diferentes países, mostrando a universalidade da capoeira como arte e esporte. Capoeira no mundo corporativo e terapêutico. 1. Capoeira no mundo. Empresas corporativas têm reconhecido o potencial da capoeira como uma atividade de integração e bem-estar. Sessões de capoeira são usadas para promover o trabalho em equipe, reduzir o estresse e aumentar a criatividade dos funcionários. 2. Capoeira terapêutica. A capoeira também é usada em terapias ocupacionais e de reabilitação. Seu movimento fluido e rítmico ajuda os pacientes com mobilidade limitada a melhorar a eficiência motora, além de proporcionar benefícios emocionais e psicológicos. A capoeira hoje é muito mais do que uma luta ou dança, é uma ferramenta de aprendizado, integração e transformação. Seja em escolas, universidades, academias ou projetos sociais, ela continua a ensinar valores de respeito, disciplina e resiliência. E, ao se espalhar pelo mundo, a capoeira prova que suas raízes são profundas, mas seus ramos alcançam o infinito. Que a capoeira continua a girar pelo mundo, levando consigo a história de um povo que perdeu e venceu. Axé!